que mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ela me levou até a Espanha. E quando ela chegou na Espanha, ela falou, você vai na minha casa. Eu falei, tudo bem, né? Eu vou na sua casa. Só que todas as pessoas vão onde quando você fala de Maria Padilha? No Real Alcázar, que é em Sevilha. Depois do Real Alcázar, onde as pessoas vão? Na Catedral de los Reis, que também fica em Sevilha, que é a famosa história do caixão de ouro branco e prata e ouro amarelo. Então eu fui nesses 2 lugares. Eu fui a primeira vez, fui nesses 2 lugares, peguei a água da banheira dela, conheci algumas coisas, retornei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, 3 dias depois eu estava no terreiro, ela incorporou, olhou para as meninas que trabalham comigo e disse, ela vai voltar porque ela não foi na minha casa. E eu disse, como assim? Né? Eu não fui na casa dela, eu fui. E a menina falou, não, ela disse que você não foi na casa dela, você vai voltar, você vai na casa dela, você vai no convento. Eu falei, mas é um convento de clausura, como que eu vou entrar lá dentro? Né? E aí tá, tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem, ela me fala, você vai voltar na minha casa. E eu falei, tá, já que você quer que eu volte, eu vou voltar. Ela providenciou tudo e depois de 1 ano tá eu de novo na Espanha. Fui novamente, né? Sevilha, passei, Catedral de los Reis, tal. Nós então fomos para Astudillo. Chegou em Astudillo, que é Palência, na Espanha, ali a região de Burgos, o convento dela está lá. Para minha surpresa, o convento ele foi reconstruído apenas por mulheres. Não existe energia masculina lá. A casa e o palácio foi construída mão a mão por mulheres. E o corpo de Maria Padilha esteve enterrado nesse convento por muitos e muitos anos, a pedido dela, no desencarne dela. Ela ficou enterrada lá no altar da igreja. Depois ela saiu dessa igreja e então, a pedido de Dom Pedro, ela foi para a Catedral de los Reis, em Sevilha. O corpo dela foi exumado e ela foi para a Catedral de los Reis. Então eu vou, na minha humilde, meu Deus, será que vai dar certo? Cheguei em Astudillo, bati na campainha, bati na porta e ninguém me deu atenção. Fui lá, fui muito mal atendida, na verdade. Minha primeira conexão com eles, eu fui muito mal atendida. E aí eu cheguei, bati na porta, tudo, e eu falei, olha, eu queria visitar, né, o convento, saber como funciona. Não, tá fechado. Aqui ninguém entra, não pode entrar. Só o museu, e o museu tem hora para funcionar, e funciona de tantas horas a tantas horas. Eu falei, tudo bem. E aí sabe uma portinha? E essa portinha é uma portinha de aço, e ele bateu. E eu olhei pro meu marido e falei assim, nossa, ela foi muito grossa. Ela foi muito grossa, sabe? E ele falou, mas, cara, você tá aqui, vai lá e, né? Aí eu fui, apertei a campainha de novo. Eu falei, moça, eu sou do Brasil, sabe? Eu tô de passagem. Eu tenho uma casa, um templo de Maria Padilha, de Maria Madalena, e não sei o que. E ela, sabe? Só falando isso. E eu falei, ai meu Deus, vou tomar outra patada, né? Aí ela falou, só um minuto. Aí ela bateu assim a porta e abriu a portinhola de novo, aquela portinha pequenininha, mostrou a cara, era uma freira. E ela falou, o que você deseja? Aí eu falei, não, eu vim aqui e tal, eu trabalho, foi Maria Padilha que mandou eu vir aqui. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, só um minuto. Aí ela abriu a porta. Ela abriu a porta, tudo, e falou, olha, quem vai te atender? A história mudou completamente. Ela falou, quem vai te atender? Eu não vou falar o que eu disse pra ela na conversa antes dela abrir a portinha, porque é como se fosse um código que ela mandou falar, tudo. Mas enfim, ela abriu a porta e aí veio uma abadesa muito idosa. Eu tava com as rosas vermelhas na mão. Eu saí com a mentalidade do Brasil. Eu cheguei lá com a mentalidade brasileira de Maria Padilha Pombagira, enfim, tudo bem, tudo certo, sem eu saber o que ela era dentro, o que ela é dentro desse convento. Então eu fui ali com as minhas rosas vermelhas ali, né, na minha mentalidade brasileira, do culto brasileiro. E eu cheguei lá e ela abriu a igreja. Quando ela abriu a igreja, veio aquela energia, uma energia assim, que você olha
para todo canto você vê energia. E aí ela começou a falar que Maria Padilha construiu isso, que a história dela sempre foi contada errada, porque ela não era amante de Dom Pedro, ela era esposa legítima de Dom Pedro. E ela falava o tempo todo, e ela olhava para mim e falava assim, reina depois de morta. Ela olhava para mim, apontava o dedo e falava, ela, reina depois de morta. Depois de morir, ela falava. E ela falava aquele espanhol rápido, eu não entendia nessa época tudo. E de repente ela olhou para mim assim, falou, qual sua ligação com Maria de Padilha? Aí eu olhei para ela, olhei pro meu marido fez assim para mim. Porque mais ou menos, porque assim, se fosse depender de mim, eu ia abrir meu coração para ela. Meu marido falou, não, aqui não é o lugar. Eu só ouvi ele fazendo assim, não, fez assim para mim, né? E eu falei, não, eu tô aqui porque eu gosto muito da história dela, tal, não sei o quê. E aí ela começou a me contar algumas coisas. A gente começou a andar pelo pátio do palácio, do convento. Ela olhava para mim, pegava na minha mão e falava assim, tá vendo aquela casinha? Tá vendo aqueles ladrilhos? Eu colei um a um por mão, porque Maria Padilha pediu. E ela ficava falando isso. Tá vendo aquele tijolinho? Tá vendo aquela cor? Está daquela cor porque Maria Padilha pediu. E ai, se a gente não fizer como ela quer. E ela andando atrás de mim por todo o convento e falando isso. E ela foi falando. E eu ouvindo ela falando aqui, e como se ela não tivesse me falando nada, mas ela estava aqui atrás, ela estava me contando toda a história da reconstrução do convento. E chegou uma hora que ela olhou para mim e disse assim, tudo isso aqui foi feito como ela quer. Ai da gente se não fizer. E aí, a visita terminou, a gente foi embora, ganhei biscoitos, trouxe biscoitos, porque daí mudou completamente a situação. Ganhei biscoitos, ganhei presentes, ganhei uma série de coisas e trouxe para o Brasil. Só que antes de chegar no Brasil, lembra que ela disse que ela olhou para mim, balançava o dedo e falava, ela era esposa legítima de Dom Pedro. Eu falei, tá, ela é esposa legítima de Dom Pedro, então onde que ela casou? Ela casou numa igrejinha secreta, é segredo, né? Ela falava para mim segredo e ela fazia assim com os olhos. Eu falei, eu sei que essa igreja fica em Olmedo, também na Espanha. E tá tudo certo. Era meu aniversário, dia 27 de fevereiro. E no dia 28 eu estava indo de volta para Portugal, para Lisboa. E aí, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês perguntam, tá, gente? Eu vou falando. E aí eu estava indo, saindo da Espanha, indo para Madrid, para pegar o voo para Lisboa. E eu estava na estrada. Chegou um determinado momento na estrada que eu comecei a passar mal. Era como se eu tivesse sendo sufocada. Eu achei que eu estava infartando. Porque o meu braço começou a doer. Doía, parecendo que tinha alguém apertando o meu braço. Meu coração começou a ser apertado. E eu comecei a chorar copiosamente. Eu não parava de chorar. Só que não era um choro. Era uma lágrima que não parava de descer. Escorria. E aí meu marido dirigindo o carro, perguntava para mim o que estava acontecendo. Eu falei que eu não sabia, mas eu estava passando mal. E ele falou, segura firme, porque a gente está chegando, vai ter uma cidade, a gente para, você toma uma água, respira, mas aguenta firme. E ele dirigindo o carro, quando ele olha para mim, ele me fala assim, como chama a cidade que Maria Padilha casou? Aí eu falei para ele, Olmedo, e ele falou, é a próxima cidade. Eu comecei a passar mal perto da chegada da cidade que ela tinha se casado. E aí, então, ela veio na minha cabeça e falou, vai na igreja que eu me casei. Eu falei, como? De novo, né? Como? Não sei o nome. E ela falou, eu vou te mostrar. E a gente chegou na igreja, uma cidade pitoresca, muito pequena. E a gente chegou, passamos na frente de uma igreja de São Gabriel, São Miguel, não sei. Uma igreja muito antiga, estava fechada. E ela falou que não era aquela igreja. A gente chegou em outra. E aí era a igreja de Santa Maria. Quando a gente chegou na porta da igreja, vocês não fazem ideia da energia que tem aquele lugar. É uma energia densa, uma energia pesada, sabe? Igreja fechada. Tudo fechado.
mas eu vou contar o porquê que essa igreja é fechada. E aí tudo bem. A gente ficou na porta da igreja, não tinha aviso, não tinha nada, tudo trancado. Eu falei, meu Deus, não tem nada aqui, né? Era dia 28, eu não me lembro o dia da semana que era, mas eu lembro que era dia 28. E perguntei, saí, fui, acho que era como se fosse um fórum, um lugar de justiça, que ficava em frente à igreja. Fui lá perguntar, todo mundo falou, olha, a gente não sabe informação ou não quiseram dar informação, né? E aí meu marido falou, tem um restaurante aqui, né? Em frente, vai lá e pergunta. Eu falei, tá. Atravessei a rua, fui e perguntei pro moço do restaurante. Ele falou, olha, essa igreja não abre. Essa igreja não abre. Ela só abre para batizado ou caso morra alguém muito influente. Aí ela abre. Eu falei, então foi, né? Não vou ver a igreja por dentro, não vou ver nada por dentro. E aí eu voltei, falei pro Nilson, falei assim, olha, a igreja não abre. A igreja fica fechada, né? Diz que é uma igreja muito antiga e ela só abre em momentos especiais, enfim, ou seja, perdemos a viagem e vamos embora para Madrid. Quando a gente estava indo embora, que a gente estava entrando no carro, me chega o padre, como se fosse um sacerdócio. E ele estava com uns papéis ali na mão, tudo, e eu vi que ela baixou. Eu falei, vou lá falar com ele. Aí eu peguei meu anel, botei no dedo e falei, vou lá. Aí eu cheguei, ele estava agachado, assim, e eu cheguei para ele, cumprimentei tudo, tomei bênção, me olhando torto, porque às vezes o espanhol tem essa mania de olhar torto as pessoas, né? Mas eu amo a Espanha. Ele me olhou torto e eu falei para ele, foi nessa igreja que Dom Pedro casou com Maria Padilha? Ele balançou a cabeça. Falou que não. Falou, não sei de nada. E eu falei, pronto. Eu falei, que horas a igreja abre? Não, a igreja não abre. Eu falei, tá. Aí ele olhou novamente para mim e balançou a cabeça. Falou, foi aqui que ela casou. Eu falei, como assim? Mudou em 2 minutos, né? A fala dele. E aí, de repente, ele colocou um cartaz. Ele pegou um cartaz e fez assim, anunciando a morte de uma pessoa. E a missa ia começar às 13 horas da tarde, no horário da cidade. Isso era umas 11. E ele tinha morrido no dia 27, no dia que eu estava em Astudillo. Lá no convento dela, no palácio dela. E ele pegou e botou, essa pessoa morreu hoje, vai ter uma missa solene aqui. Eu falei, tá. Eu falei, eu posso participar? Ele falou, a igreja vai estar aberta. Virou as costas e foi embora. Aproveitei ali aquelas 2 horas para ficar ali perto, para almoçar, tudo. Quando foi 13 horas, a igreja abriu. Começou a chegar as pessoas. Eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu entendi o porquê que ela é fechada. Ela tem uma parede. Eu tenho foto, tenho vídeos também no YouTube que eu coloquei. Ela tem uma parede que nela possui todas as partes de todos os santos que você imagina. Necromancia, para ser bem sincera. Tem dedo, coração, fígado, pedaço de pele, pedaço de estômago, de todos os santos que você imagina. São Cipriano, Santa Justina, São Cosme e Damião, São Pedro, São Paulo, São Sebastião, São Jorge, tudo. Ela é uma igreja que guarda restos mortais de todos os santos que você imagina. É uma parede muito extensa, cheia. E por ter todas essas relíquias, ela não abre. Quando eu entrei dentro da igreja, eu sentei lá na fila e aí eu meio que eu fiquei confundida, né? Porque como estava tendo um velório, a emoção era tanta e o peso era tanto que eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu não conseguia entender, na verdade, se aquilo era dela, se aquilo era do velório que estava acontecendo. O corpo ainda não tinha chegado, tudo, mas eu também estava sendo confundida com uma pessoa da família da pessoa que tinha desencarnado, que eu também chorava copiosamente, todo mundo me olhava. Então, chegou ali aquele momento, eu falei, bom, vamos embora, né? Já conheci. E aí eu fui embora, né? Passei por Madrid, deu tudo certo. Cheguei no Brasil, tudo. E estava na época que começou o isolamento, né? Depois, logo começou o isolamento. E aí passou, acho que mais ou menos 1 ano dessa visita. E eu sonhei, então, com a
a abadesa Domitília me entregando uma chave. Ela chegava e dizia para mim assim, olha, toma essa chave. E me entregava a chave e eu falava, bom, não sei, será que ela está querendo falar comigo? Foi isso que eu pensei, né? Eu falei, ela deve estar querendo falar comigo, eu vou ligar no convento. E aí, na minha passagem por lá, eu peguei o contato de uma das irmãs que estavam lá, peguei e liguei para ela. Eu liguei para ela tudo, falei, olha, eu sonhei, né, com a abadesa, tudo. E essa abadesa me entregava uma chave, eu queria saber se ela está precisando de alguma coisa, né? De repente ela está precisando de alguma doação, alguma coisa. Aí ela falou para mim assim, não, ela morreu, ela faleceu. Eu falei, nossa, jura? Mas ela foi por causa da doença, tudo, né? Que estava todo mundo em isolamento, ela era bem idosa. Ela falou assim, não, ela faleceu no dia 3 de março. Eu tinha acabado de passar por lá, ela faleceu. Ela caiu da escada e ela faleceu. Toda a história do convento foi embora com ela. Toda essa história que eu contei dela, o livro que eu tenho um livro muito antigo de Maria Padilha. O livro que eu tenho, que ele é de 1890, ele é do Francisco Vilas Peça, que é tipo uma peça de teatro que ele fez em homenagem a ela. Tudo isso que era história morreu junto com ela. Eu fui a última pessoa que ela recebeu e que ela contou toda a história. Então, juntando com mais esse desencarne que aconteceu no dia 27, que foi o dia que eu estava lá no convento, para eu chegar na igreja dia 28 e ver a igreja aberta e ver todo aquele momento que ela passou, reviver todo aquele momento que ela passou, é uma coisa que linka na outra e você acaba entendendo por que ela disse, eu vou te provar. Sabe que sou eu em todos os momentos. Então ela me provou em todos os momentos que ela era ela, porque ela foi abrindo portas que outras pessoas não iam, né, ter essas portas abertas. E aí depois a última foi que o corpo dela de verdade não tá naquele caixão de prata, que tá na igreja do Santo de los Reis, né? Que muitas pessoas vão lá para fazer o culto dela achando que o corpo dela tá naquele caixão de prata, ele não tá lá mais. Ele tá em um outro lugar. Ele foi exumado, guardado com os tesouros dela, então ela está na Catedral de los Reis, mas ela não está naquele caixão de prata. Quem está enterrado hoje naquele caixão de prata é o Santo Fernando, da Espanha.